Isso que eu vou te mostrar hoje me ajudou a investir muito melhor e a ter mais lucro com ações da Bovespa. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Bruno Piola e hoje eu vou te mostrar aqui os 5 principais indicadores que eu uso para fazer análise de ações das empresas. Antes de comprar uma ação de qualquer empresa, é essencial que você faça sequer aí uma análise, não precisa ser uma análise muito minuciosa, mas você precisa fazer uma análise básica. Para isso, você tem que utilizar alguns indicadores. Entre eles é preço-lucro, preço-valor patrimonial, dívida líquida pelo patrimônio líquido, ROI e margem líquida. Usando esses 5 indicadores, você vai ver que você já está fazendo um bom trabalho na análise de ações. Então vamos lá, vamos conhecer esses indicadores. O que é o PL? O PL nada mais é do que o valor atual da cotação dividido pelo lucro da empresa dos últimos 12 meses. O PL é um indicador muito importante, tá? Porque ele tenta te informar aí se a cotação da empresa está barata ou se está cara, ou seja, se o valor está atraente ou não. O PL ele também te informa o quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Eu não sei se você já acompanhou anteriormente, mas teve uma situação da Magazine Luiza que o PL foi a 456 e depois ele voltou. Por quê? Porque os investidores tinham um entendimento ali que a ação ia muito longe, que ela ia dar muito lucro, só que ela não deu e aí o valor voltou aos patamares anteriores. Então, assim, como vocês podem ver, o PL é muito importante para entender o sentimento do mercado sobre a ação. E o PL você tem sempre que usar com outros indicadores para fazer uma análise mais abrangente, tá? Agora, um outro ponto sobre o preço-lucro. O ideal é que ele fique até ali algo em torno de 15. Significa que você está pagando até 15 vezes o lucro. Então, assim, é um valor bem considerado, é um valor legal aí para você comprar uma ação. Claro que vai ter situações que tá, como fala, igual eu falei da Magazine Luiza, que está muito alto. Só que aí você tem que avaliar os outros indicadores, ver se realmente essa empresa é o que está mostrando ali no lucro. Bom, agora vamos falar sobre preço-valor patrimonial. Preço-valor patrimonial nada mais é do que a cotação atual da empresa dividido pelo seu patrimônio líquido. O patrimônio líquido nada mais é do que todos os bens e direitos que a empresa tem, menos os empréstimos. Quando você avalia aí, no caso, o preço-valor patrimonial, você tem que levar em conta que ele tenha que ficar abaixo de 1, tá? Porque o que significa abaixo de 1 ou até 1? Significa que você não está pagando nada mais do que o patrimônio líquido atual da empresa. Agora, se eu estivesse pagando, sei lá, um preço-valor patrimonial de 1,5, significa que eu estou pagando 50% a mais sobre o patrimônio líquido. Então, não é muito interessante. O ideal é que você mantenha ali sempre entre 0,90 e 1,10. Eu sempre levo em consideração manter nessa faixa aí. Agora, mesma coisa que o PL, o preço-valor patrimonial você não deve avaliar só ele individualmente. Vamos dizer que está tendo uma crise. Aí o que acontece? O preço da cotação vai lá embaixo, o patrimônio líquido talvez suba muito, então você tem que avaliar em conjunto com outros indicadores também. Agora vamos falar sobre o indicador dívida líquida pelo patrimônio líquido. Você viu que a gente acabou de falar do que é o patrimônio líquido, né? Então vamos lá. Dívida líquida pelo patrimônio líquido nada mais é que um indicador que indica o endividamento da empresa. É o quanto a empresa está pegando empréstimo, quanto a empresa está usando de dinheiro de terceiros para manter suas operações. Por que ele é tão importante? É importante para você definir ali o endividamento da empresa e ficar de olho nisso. Aumentou muito, ela saiu de 50%, foi para 130%. Significa, já é um sinal de alerta. Você tem que ficar de olho para ver se essa empresa não está contraindo muito empréstimo, que daqui a pouco vai reduzir seu lucro, entendeu? Como eu utilizo esse indicador? Geralmente eu compro uma ação que esteja ali entre 50% a 100%. O que significa? Que, vamos dizer, a empresa tem um patrimônio líquido de 1 milhão e ela tem de dívida 500 mil. O que significa? É 0,50. Então ela está bem abaixo do seu patrimônio líquido. Se acontecer alguma situação, vai ser mais difícil ela de se dissolver. Agora vamos falar de um outro ponto. Se ela tivesse com um patrimônio líquido de 1 milhão e se ela tiver com uma dívida líquida de 1 milhão, significa que assim, todos os ativos seriam vendidos e não sobraria mais nada. Então, o ideal é que fique sempre ali entre 50% a 100%. Bom, agora eu vou falar de um indicador assim que é muito importante. Então você já pega, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem você mais gosta. Bom, o indicador que eu vou falar aqui é a margem líquida. Só que falar da margem líquida sem falar da margem bruta é um pouquinho difícil. Então vamos lá, vamos entender o que é a margem bruta primeiro. A margem bruta é nada mais do que assim, você vende um produto por R$10,
Só que aí com as despesas e os custos, os gastos com funcionário e tal, você recebe 7. Então o que acontece? Você tem uma margem bruta de 70%. Ou seja, a margem bruta indica o quanto que a empresa ganha de lucro a cada venda realizada. Bom, agora vamos falar sobre a margem líquida. A margem líquida nada mais é do que as despesas que eu falei sobre a margem bruta, né? Menos os impostos. Então vamos dizer, o seu produto é vendido por R$10, depois de descontar as despesas, o valor cai para 7. Só que aí agora você tem que descontar os impostos. Então vamos dizer que ele cai para 3. Então qual que seria a sua margem líquida? 30%. Ou seja, a margem líquida é o resultado da divisão do lucro líquido, descontando impostos, claro, pela receita líquida gerada pela empresa. Se a margem líquida é muito baixa, a empresa não tem vantagem competitiva. Então vamos pensar assim, ó, você tem uma margem líquida de 2%. A hora que vier alguma crise, vier alguma situação que pode se agravar, um aumento da Selic, igual que está acontecendo agora, a sua empresa não vai conseguir se manter. Agora, digamos assim, que um outro exemplo, uma empresa que tem uma margem líquida de 25%. Já é uma empresa que tem uma vantagem competitiva maior. Então, se acontecer uma crise, acontecer alguma situação, essa empresa vai conseguir se manter. Como via de regra, eu sempre uso assim, para comprar minhas ações, margem líquida acima de 25%, que é o ideal aí para você ter uma empresa que vai perdurar ao longo do tempo e que você não vai ter grandes preocupações. Só para você ter uma ideia, a margem líquida de supermercados e até o varejo, ela é algo em torno de 1 a 5%. Então você pode entender, né? Vamos dizer que aconteça uma inflação. Quais são as primeiras empresas que vão ter problema na hora que acontecer essa crise, acontecer uma alta da inflação? São essas empresas. Então, assim, por isso você tem que sempre comprar empresas com margem líquida acima de 20%. Agora comenta aqui, qual indicador você mais usa para avaliar a compra de uma ação? Bom, agora vamos falar sobre o último indicador, que é o ROI. O ROI nada mais é que um indicador que mede a eficiência da empresa na geração de lucro. Esse é um indicador muito importante para você visualizar o quanto que o gestor ali está empenhado em criar cada vez mais oportunidades de lucro para essa empresa. Um ponto bem interessante assim é que eu gosto de ROIs acima de 15%, que significa que o gestor está rentabilizando bem o capital da empresa para gerar lucro. E aí, gostou do conteúdo? Se você quer investir de forma mais assertiva, mais precisa, com base, tendo mais informações, eu criei um vídeo na qual eu demonstro como começar a investir com apenas R$100. Esse vídeo eu estou colocando aqui e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira de investimento, investindo em ações, fazendo uma carteira bem balanceada com apenas R$100 por mês. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!